Eu disse aqui pra vocês desde o meu primeiro vídeo que esse canal é para eu trocar minhas experiências com vocês. E hoje eu vou contar a minha desastrada experiência comprando o meu primeiro lote de ações. Mas antes disso, eu vou me apresentar para quem acabou de chegar por aqui. Eu sou Simone Gantuá, esse é o Intuito Pecúnia, o canal onde eu troco experiências sobre educação e planejamento financeiro. Eu vou te pedir logo de cara para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Então, eu já contei aqui que eu sempre fui, deixa eu me corrigir, que eu me tornei uma boa poupadora. Mas, apesar de ser uma boa poupadora, eu realmente tinha um medo enorme, tinha um medo que eu me pelava de medo de bolsa, de investir em bolsa. E eu era medrosa nesse aspecto, porque eu era muito influenciada pelas pessoas, pelo que as pessoas diziam e por frases que a gente até hoje ouve como: a bolsa de valores é loteria, quem investe em bolsa é jogador, é que nem cassino. Já vi muita gente perder tudo que tinha. Então sempre as pessoas falam essas frases feitas que nos amedrontam. Gente, vamos ser sinceros. Eu não sei por que eu acreditei nessas bobagens, porque eu sou professora de direito empresarial, eu dou aula de sociedade anônima e eu nunca poderia ter acreditado nisso. Não porque não exista um risco de perda do investimento, a gente sabe que existe, né? E um dia eu posso até fazer um vídeo sobre esse risco com vocês. Se vocês quiserem, comenta aqui, pede que eu faço. Né? Mas sabendo exatamente o que acontece e o que você está fazendo, se você estudar, se você diversificar, o seu risco pode ser administrado. E depois que eu me convenci disso, já devia ter me convencido disso há muito tempo, eu fui estudar o que eu precisava fazer para comprar as minhas ações. Agora, antes de eu contar o meu caso para vocês, deixa eu esclarecer uma coisa. Não é porque eu dou aula de sociedades anônimas que eu entendia ou entenda com profundidade de avaliação, precificação, movimentos econômicos e de mercado, o que é ROIC, o que é dividend yield. Alguns desses conceitos hoje eu sei, mas muitos deles eu não sabia. E não era o fato de eu dar aula de direito societário e de sociedade anônima que me fazia ser expert nesse assunto. Então eu, como toda marinheira de primeira viagem, devia ter estudado antes de comprar o meu primeiro lote de ações. Vejam, eu tô falando deveria, porque não foi isso que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi me vincular a uma corretora. Até aí, tudo bem, eu fiz uma coisa que é o primeiro passo realmente que você tem que dar. E eu já adianto a vocês que antes de escolher a sua corretora, você deve fazer uma pesquisa de mercado, praticar a solidez dessas corretoras, quais as taxas de corretagem que elas praticam, para que você não tenha surpresas desagradáveis. E também porque as taxas, no final das contas, elas vão interferir no valor final da sua aquisição, no preço final, ainda que esse preço não entre no sistema das corretoras, porque isso faz parte do teu custeio da aquisição. Por exemplo, se você escolhe a corretora A e ela te cobra R$5 de taxa de corretagem e você compra um lote de 100 ações, por exemplo, do Banco do Brasil, por R$3.000, o seu custo final é R$3.005. Agora, se você escolher a corretora B, que cobra só R$1 pela taxa de corretagem, seu custo final seria de R$3.001. Para quem investe, isso deve ser contabilizado no seu custo operacional. Até para você ver no final de um determinado período ou até de uma grande jornada se valeu a pena o seu investimento. Agora, eu pergunto para vocês, foi isso que eu fiz? Eu estou dizendo que eu acho que você deve fazer, mas foi isso que eu fiz? Não foi isso que eu fiz. Eu estava com o fogo no rabo de comprar meu primeiro lote de ações e eu tratei de me cadastrar e investir através da corretora do meu bancão. Eu estou chamando de bancão porque eu dou indícios de que tipos de bancos eu estou me referindo, mas sem citar nomes, porque essa aqui não é a finalidade do canal.
Duas coisas. Me cadastrei nesse bancão e presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Para você ter uma ideia, nessa época, a taxa de corretagem do meu bancão era de R$ 8,90. Eu acho que hoje, em 2023, nenhuma corretora mais pratica esse valor, nem a dos próprios bancões. Ou seja, viva a concorrência. Então, você já viu por aí que eu já fiz uma péssima escolha naquele momento. A segunda coisa é que se você quiser investir por conta própria, você vai precisar da corretora, mas você pode e deve usar o seu home broker, que é uma plataforma digital, como se fosse um aplicativo, que cada corretora tem, que te dá acesso em tempo real ao mercado para você comprar o seu ativo. E não apenas ações, tá? Ali você pode comprar outros tipos de ativos que são negociados em bolsa. Bastando você colocar o código do ativo, a quantidade de ativos que você está comprando e o valor que você está oferecendo para compra ou para venda. Então não é só para comprar. Essas plataformas e as corretoras também são necessárias para você vender as suas ações ou os seus ativos. Pois bem, depois que você fizer isso, né, você colocar o código do ativo que você está comprando, a quantidade, no meu caso foi um lote de 100 ações, e depois que você colocar o valor da sua oferta, você vai digitar a sua senha. A corretora ela vai deixar você criar uma senha própria, uma senha de assinatura eletrônica, para que você lance a sua proposta no sistema, e essas propostas que todo mundo está fazendo simultaneamente, elas são ordenadas por anterioridade, ou seja, quem chega primeiro entra na fila primeiro, e em ordem decrescente de valor, ou seja, os valores mais altos ficam na frente de quem está propondo um valor mais baixo. E quando chegar a sua vez e demete com uma oferta, bingo, o negócio estará fechado. Isso não significa que só porque você fez uma proposta, alguém vai aceitar. Dependendo do valor que você oferecer, pode ser que ninguém tenha interesse em vender ou comprar o seu ativo pelo valor que você está propondo. Depois que você fechar o negócio, em 48 horas, o valor ou será descontado da sua conta de investimento ou será creditado na sua conta de investimento, a depender de você ter comprado ou você ter vendido o seu ativo. Você tem que, se você tiver comprado, você tem que ter dinheiro disponível nesses dias, tá, gente? Senão, você pode ter um puta de um problema. Uma terceira coisa que eu me lembrei agora, e você deve, né, tá pensando que não tem dinheiro para investir, pode não ter dinheiro para investir, porque os lotes são de 100 ações. Gente, há possibilidade sim hoje no Brasil de você investir com menos dinheiro, porque a gente tem hoje o mercado fracionário. Nesse mercado fracionário, que funciona no mesmo home broker que eu acabei de falar, você pode comprar 1, 2, 10, 30 ações, qualquer valor inferior a 100, né, que é o lote de ações, o que fez com que se democratizasse o acesso à aquisição de ativos em bolsa, e particularmente das ações, sem dúvida alguma, né? Mas, obviamente, vocês precisam ter atenção, se vocês comprarem no mercado fracionário, que há taxa de corretagem, mesmo se comprando no mercado fracionário. E isso acaba aumentando o custo final de aquisição, porque naquele exemplo que eu dei, se a corretora cobra para você R$5 para você comprar 100 ações e R$5 para você comprar uma ação que custou, sei lá, R$30, ela vai sair por 35. Enquanto que se você comprar um lote de 100, vai sair por 3.005. Ou seja, aquele mesmo R$5 vão estar diluídos no custo de cada ação. Então, isso é uma coisa que você precisa tentar. Mas eu não quero desencorajar você de comprar ações no mercado fracionário, porque eu acho que ela é um começo para quem está com pouca grana para começar a investir. Existem ações que são caras, e quero colocar esse caras entre aspas, que são caras para o meu bolso, que quando eu vejo que elas estão por um bom preço, estão descontadas, eu costumo comprar no fracionário. Eu uso o fracionário justamente para essas oportunidades, que para mim o acesso é caro. Para o meu bolso esse acesso é caro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. As ações da Vale são ações que o lote custa 7 mil, mais ou menos, né? Acho que o valor dela hoje está mais ou menos por volta de R$70 cada ação.
Então, se você quiser comprar um lote, você tem que desembolsar 7 mil. Não é todo mundo que tem 7 mil, mas às vezes ela pode estar descontada no mercado, valendo 69, o que também chega a 6.900 reais, que também é muito dinheiro, pelo menos para o meu bolso. E eu vou lá e compro 20, compro 30, compro 50, para conseguir comprar ações, obviamente, se fizer sentido para mim comprar ações da Vale. Eu tô dando só um exemplo, porque existem ações que são caras. E uma das coisas que o mercado brasileiro tem feito é cada vez mais você, às vezes, colocar o ticket do valor dessa ação num ticket que seja mais acessível para o público. Há um tempo atrás, a B3, ela desmembrou as ações dela justamente para ela ficar com um preço mais acessível. Algumas, às vezes, reagrupam. Né, o IRB, por exemplo, reagrupou porque o preço dela estava tão descontado, tão ruim, que elas acabaram reagrupando as ações. Mas existem movimentos de reagrupamento ou de desmembramento dessas ações para torná-las mais acessíveis ao público. E cada vez mais a gente tem CPFs em bolsa. Pois bem, até aqui eu provavelmente não falei nenhuma grande novidade para muitos de vocês que estão assistindo. Mas uma coisa que me marcou muito nessa minha experiência, e que eu já disse para vocês que eu fiz uma cagada, e foi justamente porque, para mim, isso que eu fiz foi um dos meus maiores erros de aquisição. E eu não tenho vergonha de contar, porque se eu contar isso, pode ser que eu evite que muitos de vocês cometam o mesmo erro. O que eu fiz? Fiz lá meu cadastro, abri o Homebroker, dei uma olhada, vi como é que funcionava e tal. Aí eu fui, abri o Google e coloquei, entre aspas, ações que pagam dividendos mensais. Olhei, vi o que tinha disponível com essa informação. Se você googar, você vai encontrar essas informações. E pronto, fiz uma merda. Sem mais. Por que fiz uma merda? Porque eu não estudei de fato aquele ativo. Eu simplesmente mirei no rendimento, que não pode ser o único parâmetro para você adquirir ações. E eu tô contando essa história para você não repetir essa minha façanha. Porque se for para você errar, cometa outros erros, tá? Mas esse, pelo amor de Deus, não comete não. A bem da verdade, essa experiência me ensinou uma outra grande lição. Como não escolher uma ação para comprar na bolsa. Não é por aí, não é desse jeito que eu fiz que você deve comprar uma ação na bolsa, e eu nunca mais fiz isso. Então, para resumir o que você precisa saber para comprar o seu primeiro lote de ações, número 1, escolha a corretora, analise a taxa de corretagem e a solidez. 2, cadastre-se nessa corretora. 3, a depender do ativo, a taxa de corretagem muda, o que pode ser até gratuita, por isso atente-se aos objetivos da sua carteira. Quero dar um exemplo aqui para vocês conseguirem enxergar. O meu marido, por exemplo, ele tem numa determinada corretora um desconto de 50% na taxa de corretagem para aquisição de ativos em função de um cartão de crédito que ele tem. Em compensação, numa outra corretora, que por acaso é a corretora que eu uso, você tem taxa zero para adquirir fundos imobiliários. Então, o que ele faz? A carteira de ações dele fica nessa outra corretora, que tem um desconto de 50%, e nessa corretora que eu utilizo, ele acaba fazendo compras, né, e fazendo as aquisições de fundo imobiliário a taxa zero. Então, essa é uma análise que você tem que fazer casuisticamente e ver as oportunidades. Porque eu, por exemplo, não tenho acesso a esse mesmo cartão que o meu marido. E por isso eu não uso a corretora que ele usa para comprar ações. Eu uso a minha, que não é tão barata quanto, mas eu administro esse custo da minha aquisição. Então, presta atenção nesse tipo de detalhe, tá? Quarto, lembre-se que as ações não são ativos que são protegidos pelo fundo garantidor. Então, se você tiver perda, né, e chegar ao risco de perder, e qual é o risco de perder investindo em ações? É a companhia falir e você perder o seu investimento. Então, se você perder, você vai perder. Então, um dos segredos, e a gente talvez quero ter a oportunidade de falar aqui com vocês nesse canal, uma das coisas que você deve fazer para investir é diversificar, porque se você coloca todos os potes no mesmo cesto, se o cesto cai no chão e os ovos quebram, né, que seria justamente uma falência, você perderia tudo de uma vez só. Então essa é uma regra básica. Isso eu falo demais, inclusive falo lá no meu Instagram, que eu não trato desse assunto aqui especificamente, mas eu falo muito sobre isso, porque isso já me salvou de muita furada em todos os aspectos da minha vida. Número 5, estude e escolha qual ativo você investirá, né? Então, assim, faça esse dever de casa antes.
e anote o código dele na bolsa, porque com o tempo você vai decorando alguns desses códigos, mas no início você vai se embolar, né? Então, por exemplo, a gente tem o YouTube 3, YouTube 4, que são ações do Itaú Unibanco, a gente tem Itusa, Itusa 3, Itusa 4, a gente tem BPAC 11, que são concentrações de ações preferenciais e ordinárias do Banco Pactual, a gente tem o BBSA 3, que seria o Banco do Brasil. Então, cada ativo vai ter um código, né? A MERI 3, que seria a Americanas, né? Acho que ninguém quer comprar Americanas atualmente, mas Americanas. O 3, ele significa que são ações ordinárias, e o 4 significa que são ações preferenciais. Algumas ações têm o código 11, que são pacotes de ações que são unidas para serem vendidas em lotes, que geralmente agregam ações preferenciais e ordinárias simultaneamente. Eu, por exemplo, tenho o BPAC 11, que é um desses exemplos. A Taesa tem Taesa 3 e também tem a Taesa 11, que também seria a mesma coisa. Só cuidado, porque os fundos imobiliários também têm código 11, então não confundir, tem que saber se você está realmente comprando a ação ou se você está comprando fundo imobiliário quando essas ações tiverem o código 11, para não confundi-las com os fundos imobiliários. Então, se você for comprar, escolha, anote o código para você poder usar lá na corretora. Aí você vai preencher os dados com a corretora. Se você for começar no fracionário, no mercado fracionário, os ativos negociados nesse mercado, eles vão ter ao final do seu código acrescida a letra F. Então, no exemplo que eu dei, que seria ITUB 3, vai ser ITUB 3F, com um Fzinho no final, para você saber que ali você vai poder comprar 3 ações, 5 ações, 10 ações e não obrigatoriamente 100 ações de YouTube 4, tá? Então, essas eram as considerações que eu queria fazer nesse vídeo. Espero que você não cometa os mesmos erros que eu. E isso é tudo. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. E se você gostou, dá seu like, se inscreve aqui no canal e não se esquece de compartilhar esse vídeo para todo mundo. Até sexta que vem. Tchau!